Seja muito bem-vindo ao Eufonia, uma conversa sincera a respeito dos ruídos que nós temos na nossa vida, de como nós podemos calá-los com a eufonia do Evangelho. Bom, eu sou Gabriel, sou pastor presbiteriano, e nesse programa especial de Eufonia, que foi gravado ao vivo, através de uma live no Instagram, eu e o nosso querido Paulo On, nós estamos conversando sobre o ministério pastoral. Paulo, eu quero começar a nossa conversa falando um pouco de limites e barreiras, né? Quando nós entramos no ministério pastoral, às vezes nós não conseguimos colocar certos limites e certas barreiras com a melhor sabedoria possível. Eu queria que você falasse um pouco de como tem sido essa administração de vida, né? Entre ministério pastoral. Você é pai de 3, né? 3 moleques aí. No final do ano passado nasceu Efraim, meu primeiro filho, e eu percebi que as coisas não são tão fáceis assim, né? Então administrar tempo com seus filhos, com o ministério, casamento, a sua vida, né? E como saber discernir esses limites, né? Entre a vida pastoral, ministerial e a sua família, né? Sem que uma não prejudique a outra, sem que as prioridades sejam mal entendidas, né? Mal compreendidas e acabemos tanto prejudicando ou nossa família ou também o nosso ministério. É uma pergunta difícil de responder, porque se eu trouxer aí uma solução mágica, né, eu vou estar ou mentindo ou inflando certas estatísticas. Mas assim, ainda bem que a vida não traz todas as coisas ao mesmo tempo, né? Então, a questão ministerial foi algo que está sendo construído já há muitos anos. Depois veio a questão do casamento, e os meus 3 filhos vieram numa velocidade assim administrável, né? De 2,5 a 3 anos no intervalo, né? Então tenho 3 meninos, e depois que a gente tem tudo isso e tem tudo construído, a gente meio que tenta administrar todas as coisas. É lógico que a prioridade sempre é a família, mas também a gente tem as questões relacionadas ao ministério, e o ministério ocupa uma parte muito grande do tempo todo. E tirando a parte familiar e a parte de ministério, né, eu sirvo aqui em Cuiabá, na Igreja Presbiteriana de Cuiabá, em tempo integral. Tem toda a questão também das agendas de produção de conteúdo, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. E já existia um tempo em que eu tinha muitos problemas para reconciliar, né, e para administrar todas essas coisas. O que me ajudou bastante foi ter deixado muito dessa linha de produção de conteúdo de teológico e bíblico na internet para o Gabriel, que é esse que está falando comigo, né? Que trabalha junto comigo na didascalia, a administração de todos os conteúdos. A gente tem outro Gabriel também, que me ajuda na edição dos vídeos. Então a única coisa que eu tenho que fazer hoje é sentar e gravar. E às vezes ter tempo para sentar e gravar também é algo complicado, porque, enfim, tem muitas demandas e é aquele negócio, Gabriel, eu não sei. A gente vai vivendo a vida um dia após o outro, e a gente vai meio que aprendendo a administrar certas coisas, né? Mas a gente, embora tente administrar tudo, eu acho que o importante é ter a questão do escalonamento de prioridades dentro da sua vida, né? Família, igreja e tudo aquilo que vem depois, né? Tanto um ministério que a gente tem aqui online, e fora todas as outras coisas, né? Ir para o banco, ir para o correio, né? Fazer o corre, ir para o mercado. Então você imagina a dificuldade, às vezes. Se a gente tivesse um dia de 30 horas, ia ser um pouquinho mais fácil. Ajudava um pouquinho, mas como são 24 e dentro desses 24 a gente dorme pelo menos umas 7, 8 horas, então a gente tem muito pouco tempo para cuidar de tudo, e às vezes fica aquele gosto amargo na boca, né? Poxa vida, será que eu passei
um tempo de qualidade com os meus filhos? Ou será que eu dei tudo que eu tinha que dar pastoreando as pessoas? Ou será que eu não estou negligenciando isso em detrimento daquilo? São coisas que vão surgindo e você vai ter que ir administrando de acordo com o dia, de acordo com como está o seu humor, como está a sua agenda. Mas é uma parada difícil, mas não impossível, né? Existem muitas pessoas que fazem infinitamente mais coisas que a gente faz e que tem um esquema de trabalho muito mais pesado e que mesmo assim estão vivendo bem e conseguem construir uma vida digna. Então, assim, eu não tenho, na verdade, uma solução mágica para como administrar, né? Basta cada dia o seu próprio mal, né? Basta cada dia a sua própria correria e a gente vai planejando o que dá para planejar, mas como nem tudo na vida passa e obedece os nossos planejamentos, a gente vai administrando conforme vem a situação. Nós, como pastores, podemos cair no erro de criar ministérios ideais, né? Idealizarmos um ministério e para conquistarmos esse ministério, nesse altar, né, nós sacrificamos tudo. Cada gotinha de sangue nossa, mas também da nossa família, né? Mas eu acho que tem a parte da idolatria. Eu acho que tem pessoas que colocam o seu ministério e num nível mais amplo, a sua fama, a sua carreira acima de todas as coisas. Mas eu acho que quando, por exemplo, a gente fala do ministério ou do pastor, alguns pastores realmente acham que dá tudo de si para a obra e não se preocupar com as demais coisas, porque as demais coisas é Deus que vai cuidando, né? Às vezes a gente tem essa visão que quando a gente dá o máximo na obra e de dar tudo, Deus está na retaguarda cuidando de todas as coisas, não deixando nada acontecer de errado. Às vezes parte desse entendimento, mas a gente sabe que na vida real a sua presença é muito importante dentro da família, tanto quanto a sua presença é importante dentro da igreja e dentro dos assuntos e dos afazeres ministeriais. Então, eu tô entrando na casa dos 40, né? O Gabriel tá entrando na casa dos 30 agora. A gente tem percepções diferentes já nessa diferença de gerações, né? Eu já com uma família constituída, já com um campo campo pastoral já definido, já toda uma construção de amadurecimento da vida, ainda, lógico que ainda tem muito para frente, mas é muito diferente, por exemplo, de você, Gabriel, que acabou de ter filho e que tá numa situação que a criança até uma certa idade depende totalmente dos pais. Então você fica com o coração muito dividido, porque a sua própria presença ou ausência já define muita coisa, né? E às vezes as nossas esposas acabam recebendo uma carga muito grande, né? E se você não conversa direito, e se todo mundo não tem uma visão clara da missão de Deus, a sua vida, do chamado, aí algo que poderia ser bem administrado passa a ser um barril de pólvora esperando explodir a qualquer tempo, né? Aí temos pastores que têm um ministério bem exitoso, mas com a família toda dilacerada, com filhos que vão dar problema, com esposas depressivas. Tem um monte de caso como esse que a gente escuta no ministério e a gente tem que parar para pensar, será que realmente, no caso do ministério ser idolatria, ser o ídolo, será que realmente vale tudo isso? Sacrificando a minha própria família, qual que é o peso que realmente Deus quer que eu dê à família, ao ministério? A gente tem que parar para pensar. Na correria fica muito difícil, mas faz parte, né, do nosso processo, até de entender o que Deus quer da gente e a gente fazer esse trabalho de autoconhecimento, de reflexão, de ver se você está no caminho certo, está no caminho errado. Eu creio que não há dificuldade alguma da gente realmente ter as nossas metas, né? Ter alguns sonhos ministeriais,
projetarmos algumas conquistas, né? Como, opa, eu quero publicar um livro, ou então eu quero ser professor de seminário, ou então eu quero fazer com que minha igreja cresça, a fim de que nós tenhamos tantos membros, uma estrutura legal. Opa, eu quero ser reconhecido, eu quero poder ter um bom número de visualizações, eu quero plantar uma igreja, né? A gente tem visto esse movimento crescente. Mas como que a gente administra os nossos sonhos, as nossas metas, sem que isso se torne um veneno para o nosso ministério, sem que isso profane o nosso serviço ao Senhor e arranque de nós o serviço sincero? Porque não foi uma ou duas vezes que eu ouvi testemunhos de pastores que falavam: nossa, eu larguei isso pra ir pro ministério, eu larguei aquilo pra ir pro ministério. E às vezes a gente entra nesse perigo, né, de tentar barganhar. Senhor, mas eu entreguei tudo pra ir pro ministério. Como se Deus fosse obrigado em devolver algo pra gente. Como que a gente lida com as metas e com os sonhos que nós colocamos, que não são prejudiciais, mas que podem se tornar um veneno pro nosso ministério? Eu não sou nem alguém que está na fase final do ministério para poder fazer uma avaliação para trás e ver realmente qual que é o caminho certo. E não tenho nem, né, enfim, né, a gente tá no caminho, a gente tá na jornada. Então você tá falando na questão ministerial de nós vislumbrarmos metas e sonhos. Eu vivo ainda isso, né? Eu tenho metas que eu tenho no meu coração que ainda não se concretizaram, né? Algumas poucas se concretizaram, né? Da aula, por exemplo, que para mim, na minha época de seminário e quando eu estava estudando era um sonho, já é uma realidade hoje. Escrever um livro, né? Eu já falei que eu nunca imaginei escrever 2 livros com a minha idade. Eu sempre imaginei escrever livros depois dos 40, muito depois dos 40, né? Mas acabou acontecendo até de forma precoce. E às vezes quando alguns sonhos começam a se realizar muito rápido, você começa a ficar meio que desnorteado e isso potencialmente envenena o seu coração. Então eu já me peguei pensando, me supervalorizando e me vendo numa situação onde o meu orgulho, onde a minha autocompreensão estava sendo muito sobrevalorizada. Eu estava me sobrevalorizando, quando você pensa de forma fria, você fala assim, cara, isso não é nada, né? Isso na verdade, é a graça de Deus que coloca você como instrumento em diversas situações, mas isso não te qualifica nem como crente, porque a sua fé não deveria depender dessas coisas, deveria depender unicamente do seu relacionamento com Jesus, da maneira como você obedece a palavra. Isso também não é nem nada em relação a, por exemplo, os seus amigos, a sua família, né? A minha esposa não tem uma admiração maior por mim porque eu escrevi livro, né? Ou porque eu sou pastor. Muitas vezes isso é um peso que a gente tem que carregar das pessoas ao nosso redor olhar pra gente e cobrarem uma atitude condizente com o cargo de pastor, condizente com uma liderança, né, religiosa, mas que você, pela sua imaturidade, eu ainda me considero uma pessoa jovem, que não está num grau de maturidade ainda razoável para poder analisar e ter certas atitudes melhores, e você acaba se pressionando, né? Então, assim, essa é a minha dificuldade. Agora, como todas as pessoas, eu acho que os pastores devem ter sonhos, quem almeja o ministério deve ter sonhos grandes, assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, eu acho que o que faz com que esse sonho seja um sonho realmente válido e que vale a pena é de nós pesarmos se realmente essa é a vontade de Deus para a nossa vida e se nós estamos dispostos a receber, vamos dizer assim, uma contraproposta de Deus. Eu não vou te dar isso que você está querendo, mas eu vou te dar aquilo que eu quero. Você topa? Eu acho que essa é uma decisão muito crucial na vida, sabe? Porque geralmente quando Deus vem com essas propostas é sempre para perder alguma coisa. Você sempre está perdendo alguma coisa. Você nunca sai ganhando, né? Deus faz isso para nos humilhar, para nos disciplinar, para nos moldar e aquele negócio, né? Aí você percebe, poxa vida, eu tenho sonhado algo
que não é exatamente aquilo que Deus quer. Então eu fico com o meu sonho, porque eu posso muito bem atingir os meus sonhos sem Deus, desobedecendo a palavra de Deus. Eu posso ter uma igreja de 2, 3, 4, 5, 10, 20, 15 mil membros e aquilo não ter sido a perspectiva de Deus ou o sonho de Deus para mim. Aquilo que Deus ele estabeleceu como vontade, né? Quando a gente fala sonho de Deus, é a vontade de Deus para nossa vida. Pode não ser. E eu tô feliz porque eu tô ganhando bem. Tem uma igreja, uau, né? Mega grande, super, hiper, ultra respeitado. Mas quando eu chegar diante de Deus e Deus me perguntar assim, o que você tem feito? Eu queria isso de você, você fez outra coisa. Aí que começa a ficar, o negócio ficar estranho. O que eu vou responder para Deus? Como que eu vou me apresentar diante dele se eu me interessei mais em fazer aquilo que eu queria ou aquilo que eu pensei que Deus queria de mim, que é cair no auto-engano. Cara, e isso, assim, sendo sincero, eu sei que tem pastores da minha idade, da sua idade, Gabriel, assistindo isso daqui e ouvindo o nosso podcast, mas dentro da nossa faixa etária, isso às vezes é tão difícil de perceber. Às vezes Deus fala de forma clara, né? Deus dá confirmações, mas na maioria das vezes você tem que dar um passo de fé mesmo, no escuro, para você tá escuro. E só lá na frente você vai saber realmente se você estava ou não no caminho certo. Agora, o quanto o seu coração está maleável e disposto a eventualmente trocar o seu sonho por aquilo que Deus quer, aí eu acho que diz muito de quem você é e de que tipo de discípulo de Jesus você é. É impressionante como as redes sociais elas podem ser prejudiciais para o nosso serviço ao Senhor, né? Eu tenho passado por esse desafio dos primeiros anos do ministério, ainda vou fazer 2 anos de ordenação, então certamente tenho muito que aprender. Mas um dos grandes desafios que eu tenho sentido é justamente o desafio de não cair colocando o meu coração em ministérios, em igrejas, não colocar o meu coração ali no Instagram, porque de certa forma a gente acaba olhando igrejas grandes, ministérios bem-sucedidos, seguidores, aprovação, estruturas que nos iludem, né? A gente olha, nossa, olha o tamanho da igreja, olha como que essa igreja é bonita, olha quanta gente tem lá, olha o que ela faz, olha os ministérios, olha os projetos que ela faz, olha esse pastor, olha como ele prega, olha o quanto ele estuda. E a gente vai vivendo um ministério que se compara muito ao pecado da pornografia, que é de ficarmos vendo algo que está além, distante de nós, longe de nós e desejarmos aquilo, né? E aí acaba que a gente vai agora se projetando naquilo. A gente fica frustrado na nossa realidade porque nós não somos iguais àquele pastor, nós não temos uma igreja igual àquela, os projetos que nós fazemos não são tão bem sucedidos como aqueles projetos, a nossa estrutura não é igual àquela estrutura, e aí a gente acaba se frustrando naquilo que Deus nos deu. E cara, que desafio que é a gente fechar o nosso Instagram para que a gente olhe nos olhos de pessoas que estão ao nosso lado. Desligar o nosso celular para que a gente viva ao lado das pessoas que Deus colocou pra gente, seja numa igreja pequena, em uma cidade pequena, com poucas pessoas, com pregações mais simples, às vezes aconselhamentos frustrados que a gente tem, né? Mas vida na vida, né? Sair um pouco do ministério imaginário, ideal e idealizado, né? O ministério platônico, pra gente viver o ministério que Deus nos colocou aqui, né? Mas veja, isso depende muito, né, da compreensão de que cada um de nós, espalhados ao redor da Terra, temos um chamado e uma vocação que é diferente, né? Dentro da multifacetada e da multiforme graça de Deus, por exemplo, você teve uma experiência que na sua idade, quantos terão de ser pastor titular de uma igreja, né? Eu nunca fui pastor titular de igreja. Nem sei se o meu chamado é para assumir um pastorado dessa dimensão, né? Então, para mim, são coisas que não estão claras na minha vida, mas para você já aconteceu. Então, são maneiras diferentes de Deus tratar com pessoas diferentes. Aí você tocou numa questão que, para mim, hoje faz com que os nossos colegas pastores e também
gente de qualquer outra profissão dentro do seu contexto, né, dentro do seu mundo, acaba olhando para as redes sociais, para as grandes vitrines de grandes pastores, e você começa a se comparar com aquela pessoa, e você começa a querer aquilo que aquela pessoa tem, a querer ser aquilo que aquela pessoa é, a querer fazer aquilo que a pessoa está fazendo, sendo que aquilo pode ser totalmente contrário à sua natureza, à sua personalidade e até ao próprio plano de Deus para a sua vida. Então as pessoas querem um ministério grande, mas será que realmente Deus quer te dar um ministério grande, né? Será que esse grande para Deus é tão relevante assim? Será que se a gente for enviado para uma igreja de interior pequena, nós vamos amar o Senhor e trabalhar com a mesma alegria de ser um pastor de 5 mil, de 10, 15, 20 mil pessoas? Eu acho que, na teoria, né, e a resposta bonita é não, para onde Deus me enviar a gente vai, né? Mas a gente sabe que no fundo do nosso coração, nós queremos ser enviados para lugares legais, queremos sentar em cadeiras confortáveis, queremos receber boas côngruas, queremos ter conforto, queremos ter uma igreja que nos respeite e que cuide de nós. Mas quantas igrejas são assim? Não por defeito da própria igreja, mas pelas circunstâncias que podem acontecer, né? Os missionários que vão para os lugares mais longínquos do mundo, e eles o que são? Eles são servos menos amados? A minha opinião é que essas pessoas que Deus chama para o fronte e que muitas vezes estão sofrendo e que estão trabalhando anonimamente, eles vão ter lá no final, né, quando Jesus passar a régua e fechar a conta para todo mundo, eles vão ter galardões muito mais espetaculares do que a gente, por exemplo, que fez aquilo que Jesus esperava que eu fizesse e não fez a mais, não fez algo inovativo, só se contentou com aquele mundinho, pensando que aquele mundinho é o ápice da fama. A gente tem que, né, qual que é a nossa constante batalha? Eu posso falar por mim, é de sempre olhar para dentro e tentar não tirar conclusões erradas a respeito de mim, né? Vieram para João Batista e ficavam perguntando para ele: você é o Cristo? Né? E João Batista falava: não, eu não sou o Cristo, né? João Batista tinha um ministério de relativo êxito, as pessoas vinham falar com João Batista, mas falava: não sou o Cristo não, eu não sou ele, e ele tá vindo, ele é muito maior do que eu, não sou digno de desatar as suas sandálias. E efetivamente, depois que Jesus apareceu, João sumiu na história, e ele se contentou em sumir da história, né? Ele morreu injustiçado, né? Herodes matou ele, e olha só como grande profeta, o último grande profeta do Antigo Testamento, ele some da história. Ele some da história de um jeito... Será que nós aceitamos, né? Será que eu, né? Se eu me perguntar, será que eu aceito isso? No final, a gente vai aceitar, porque a gente vai para onde Deus mandar. Mesmo que seja contra gosto, a gente vai. Mas agora esse contragosto que faz a diferença. Eu tô indo realmente ciente que Deus vai cuidar de mim, que Ele vai estar comigo, ou tipo, vou porque eu tenho que ir, tipo Jonas, entendeu? Então, isso é algo que eu tento constantemente olhar pra mim, quantas vezes eu falho, mas assim, né, pra todo mundo saber que pastor também é gente como qualquer um e que tem os dilemas, né, que as pessoas não imaginam que a gente tem, mas a gente tem também. Realmente, essa autoperspectiva, né, nos colocarmos no nosso lugar, é sempre um desafio e um movimento constante que nós pastores temos que ter, porque basta um tapinha nas costas depois de um sermão pra gente se sentir o super-herói, né? A gente se sente o príncipe dos pregadores, o maioral, né? Nossa, arrebentei hoje, preguei demais. Olha quantas pessoas batendo minhas costas aqui, quantas pessoas elogiaram meu sermão.
mas a gente sabe que isso tudo é supérfluo, né? Isso não é um termômetro do nosso ministério. Se a gente achar que isso vai validar nosso ministério, aprovar, ou que o nosso ministério é aprovado por causa dos tapinhas nas costas, a gente tá perdido, né, cara? Então como que a gente coloca os tapinhas nas costas, que estimulam a gente, é verdade, mas realmente no lugar deles, esses bons estímulos, esses elogios, etc, no lugar dele, sem que a gente torne isso um estímulo para que a gente seja orgulhoso, seja egocêntrico. O exemplo que você falou é um exemplo clássico para pastor, né? A membresia chega e fala assim, nossa, que bênção foi a sua pregação. No começo eu acreditava nas pessoas. Eu realmente achava que, nossa, eu tava arrebentando, né? Você imagina assim, para alguém sair e falar com você que a sua mensagem fora boa, então, cara, eu devo ter arrebentado e devo ter, sabe, abalado os alicerces do mundo espiritual com a minha mensagem. Mas depois eu fui vendo, cara, que você se conhece, né? Você sabe quando você foi negligente e quando você se empenhou para fazer aquela mensagem. Você sabe o seu coração e a motivação. Você sabe às vezes que você está pregando aquilo que você não consegue viver. E quantas vezes, né? Isso é o que mais acontece. Não sei se alguém se identifica com isso. Você pregou da forma, assim, mais cabulosa. Você não preparou direito, você não orou direito, sabe? Você subiu no púlpito pedindo misericórdia para Deus te usar só mais essa vez, né? Que da próxima você fala, ó Deus, me usa só dessa vez, porque não rolou, eu tô todo estragado, sabe? Eu não tive pique. Só dessa vez que semana que vem eu melhoro. É essa mensagem que Deus acaba dando graça e as pessoas começam a falar assim, nossa, você pregou bem e tal, Deus te usou. E você sabe, cara, lógico que não é por sua causa. Você mesmo pediu por misericórdia para Deus te livrar mais dessa, mas aí você descobre um outro aspecto, né? Que a graça de Deus é aquilo que realmente faz a diferença, né? A unção do Senhor, que não depende de você, mas é algo do próprio Deus, do próprio Espírito Santo agindo na sua vida. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é querido, não. É porque Deus quer falar à igreja. E se Deus quer falar à igreja alguma coisa, ele vai usar mula. Se ele não... Deus não vai usar mula, então Deus vai me usar, porque eu tenho boca para falar. Então eu tenho que ser grato por isso. Eu tenho que ser grato pela vida dos irmãos que vêm e agradece e tal. Mas, tipo, nunca crendo piamente que realmente você é bom. E, cara, receber elogio, saber receber elogio é uma arte, viu? Porque o negocinho que faz o orgulho subir, você olhar pra si mesmo e achar que realmente você é bom. E pra um pastor, cara, isso é mortal, né? É um veneno mortal. Nós vivemos num país muito plural, né? A malha cristã e evangélica e essas manifestações evangélicas no nosso país é muito plural, né? Só da gente falar, né, na nossa denominação, em que nós somos pastores, a IPB, a gente tá falando de uma pluralidade estética, né, muito grande, né? Então como que nós lidamos com esse paralelo entre tradição e inovação? A tradição puxa a gente pro passado, a inovação vai puxando a gente pro futuro. Como que a gente traz esse equilíbrio? Mais um equilíbrio ali no chão da igreja, no púlpito, na nossa filosofia ministerial. Como que a gente acha esse equilíbrio? Eu estava fazendo as minhas reflexões em Marcos e Jesus tem um embate com a liderança religiosa, né? Porque a liderança religiosa cisma com os discípulos porque os discípulos eles não lavaram as mãos para comer. E a liderança religiosa lá em Marcos, né? Fica com aquilo na cabeça, né? Vai falar mal. Porque para aquelas pessoas a tradição era importante e justamente lavar as mãos era uma tradição que apontava para uma realidade de purificar-se, né? Você está puro diante de Deus. Mas eu acho que a tradição, ela é importante, porque a tradição é a maneira como nós vivemos a palavra de Deus dentro do nosso contexto, dentro das nossas contingências culturais, dentro da nossa compreensão confessional. E é mentira que os protestantes não têm tradição.
Na verdade, os protestantes têm muitas tradições que fazem parte da quantidade de denominações que nós temos, e dentro da denominação são várias tradições também que podem se colidir. O problema não é ter tradição, o problema é achar que a tradição é o evangelho e o evangelho é a tradição. A minha forma de interpretar não é o evangelho é o que está escrito e aquilo que foi revelado. Então, quando eu dou muita atenção, uma atenção demasiada à tradição, eu corro o risco de perder a percepção do tempo em que nós estamos, a perder a percepção de que nós fazemos parte de um reino muito maior de crentes em Jesus Cristo, perdemos a percepção até de como nós podemos avançar com a boa tradição, sem que nós nos tornemos pessoas tradicionalistas, né? Vendo com a memória e com a prática dos mortos, né? Algo que cheira a naftalina. Não estou falando da nossa confessionalidade, mas até de como nós enxergamos o papel de tudo isso dentro da nossa sociedade, dentro de um mundo plural, as respostas que nós damos. Então parece muitas vezes que a nossa forma de interpretar parou no século XVI, na Reforma. Mas a história avançou até hoje e vai avançar até o futuro. Nós não podemos fazer com que o evangelho ele sofra algum tipo de alteração com o tempo, porque o evangelho são as velhas doutrinas, as antigas doutrinas que pregaram os nossos pais. Mas nós precisamos estar atentos àquilo que nós podemos ouvir de perguntas e questionamentos desse mundo. Se realmente dentro daquilo que nós cremos como padrão de adoração, padrões litúrgicos, padrões confessionais, nós podemos trazer uma roupagem para hoje, uma forma de comunicar diferente, que as pessoas hoje possam olhar e possam ao menos entender, adequando a nossa linguagem, adequando a nossa maneira de se comunicar, né? Veja, hoje as nossas igrejas não são mais catedrais com vitrais, né? Os nossos templos mudaram conforme o tempo. Então, a sacralidade não está na forma do templo, mas como a adoração ela é administrada lá dentro. E as nossas formas de adoração passaram por processos de transformação. Se isso foi bom ou ruim, isso é uma outra questão. Mas guardados os princípios e salvaguardado a confessionalidade que nós cremos, precisamos fazer com que essa tradição acompanhe o tempo em que nós estamos vivendo, sem perdermos o lastro na palavra que não muda, na palavra que é eterna. Aí está o grande desafio de nós não fazermos apenas uma exegese bíblica adequada, porque nisso eu acho que muitos pastores são muito bons em fazer exegese bíblica, mas nós temos que ter uma leitura da nossa realidade. Será que a gente precisa mudar alguma coisa? Nossa maneira, por exemplo, a nossa igreja não tinha uma inserção tão grande no mundo digital. Agora está tendo cada vez mais. Isso é uma transformação na nossa própria tradição e de como nós encaramos as coisas e como nós encaramos até a missão e de como proclamar. Isso é algo bom, é algo que tem que acontecer. Agora, quando nós achamos que a nossa tradição é o evangelho, a gente perde contato com outros irmãos, a gente acha que só porque é de outra denominação vai para o inferno, a gente acha que só a gente alça o nosso catecismo a categoria de escritura sagrada, quando não é, e nem ela pretende ser. A gente passa a ler a escritura somente restrito às questões que eu acho correto e nós não estamos atentos à voz de uma outra pessoa que pelo menos a gente tem que ouvir. Se tá certo ou tá errado, isso é uma avaliação a posteriori, mas se a gente não quer nem ouvir, né? No conselho de muitos tem a sabedoria, né? Então, se você só tá apegado ao seu próprio conselho, alguma coisa tá meio que disfuncional, né? Você vai pro céu, a sua igreja vai pro céu, tudo tranquilo. Mas será que você tá sendo realmente efetivo, né? Você está sendo eficaz na maneira de você abordar as coisas, de você viver a realidade. Então, a tradição ela sempre tem que ser sujeita às escrituras, né? Sujeita
a Cristo, que é o Senhor da igreja, mas ela tem um valor muito grande. E ela precisa de tempos em tempos ser revista, ser ajustada, sempre à luz da palavra, mas também vendo como essa palavra pode ser melhor proclamada às situações mais diversas que podem acontecer. Entender o texto e fazer uma boa exegese, eu acho que é só metade do caminho. Aí eu ensino os meus alunos a fazer uma pergunta meio que sem educação, mas é uma pergunta que tem que fazer. Você tem que falar, e daí? Você expôs o texto. Falou de toda a teologia, dos meandros, de todas as coisas, você dissecou Deus, você pegou Deus na cama lá e dissecou Deus. E daí? O que eu faço com isso? Né? Como que eu vivo isso? Amanhã eu tenho um boleto para pagar, amanhã eu tenho uma dívida para pagar, amanhã eu saindo da igreja eu tenho que cuidar da mãe enferma, tenho que dar os meus pulos e fazer minha correria. O que a bondade de Deus e saber dos atributos de Deus é para mim? Que isso tem a ver comigo? Essa interface, ela é fundamental. Ela é fundamental. Então a gente tem que estar muito atento a isso para que os nossos púlpitos não sejam apenas a sala de aula, né? E dentro da nossa tradição reformada, isso acontece bastante, né? O pastor acha que está dando aula e está pouco se lixando com se quem está sentado está entendendo ou não, né? Aí já é um negócio meio complicado, né? Aí a pessoa fala assim, não, porque eu tô pregando a palavra de Deus e a palavra de Deus não volta vazia. Realmente, a palavra de Deus não volta vazia, mas se a pessoa que tá lá sentada não tá entendendo o raciocínio de ideias e como essas ideias se conectam com ele, aí a gente tá usando as munições que nós temos de forma errada. Nós estamos na era do mimimi. A gente não pode apertar o calo de ninguém, né? Mas como que a gente prega o evangelho falando sobre pecado, falando sobre inferno e ao mesmo tempo encare essa geração de mimimi? Não só essa geração, como se nós estivéssemos falando de uma faixa etária, mas esse tempo em que tudo é uma desculpa pra reclamar, pra mimimi, pra tá doendo, tá machucando. Como que a gente aborda essas questões que são difíceis de serem ouvidas? Pecado, inferno, condenação, que faz parte da pregação do evangelho, mas ainda levando em consideração que as pessoas estão cada vez mais dodóis. Mas não dá pra falar uma coisa sem a outra, né? Aí que tá, não dá pra deixar de falar. Assim, se a pessoa vai sair ofendida, no fim do dia, é um problema da pessoa. Deixa eu refazer isso. Deixa eu refazer a minha linha de raciocínio para você poder compreender. A pessoa chega, ela tem um pecado, e você, como pastor, tem que fazer o quê? Tem que ensinar essa pessoa que ela está errada, da forma mais serena possível, da forma mais mansa possível, mas de uma forma que a pessoa entenda. E você tem que dar nome aos bois, você não pode rodear, você tem que ser claro, meu irmão, você está fazendo isso? Isso é pecado, isso faz mal para você, e se você não se arrepender, você não tem comunhão com Cristo. E se você não tem comunhão com Cristo, o que vai acontecer com você? Aí a resposta é óbvia, a pessoa já sabe, né? Você pode ir pro inferno. Se a pessoa, mesmo depois de todo o esforço do pastor em trazer isso da melhor forma possível, não aceitar, diante de Deus o pastor fez o que tinha que fazer. Porque o pastor lá, pastor ou qualquer irmão, sabe? A nossa missão não é converter alguém, não é convencer. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A gente tem que deixar nas mãos do Espírito Santo e não levar esse peso para casa. Você fez aquilo que você tem que fazer, bola para frente. Deus vai fazer a obra dele, né? Tanto para salvar e para que essa pessoa realmente caia em si e entenda a situação dela e se conserte com Deus, ou, né, se a pessoa não quiser mais, quiser chutar o pau da barraca, aí é com Deus para julgar depois, né? Mas eu acho que, dado o momento meio que, né,
esse negócio de politicamente correto, você ter medo de falar de certas coisas, você falar de certos pecados no púlpito pode trazer alguns problemas inconvenientes para você, ainda mais quando isso é divulgado e quando isso é transmitido ao vivo. Então olha só como o nosso mundo ficou muito complexo. Antigamente, né, ouvindo as histórias dos pastores mais experientes, quem cometia algum pecado era trazido à frente da igreja, num contexto menor, e era disciplinado na frente da igreja. Vê se isso pode acontecer hoje. Se você fizer isso hoje, você leva uns 3 processos. Já na área civil, né? Nem na área eclesiástica, né? Então, vivemos em um mundo complexo, mas que não nos impede de chegar na pessoa e falar que ela está errada, e devemos fazer isso com serenidade, mas com firmeza. Se a pessoa vai levar isso como mimimi, problema da pessoa. Mas se você, diante de Deus, está fazendo isso da melhor maneira e com amor com que você deve disciplinar, porque você tem que disciplinar com amor, é para restaurar, não é para destruir a pessoa. Se você está fazendo isso, diante de Deus, a sua responsabilidade já está feita. E Deus há de entrar com algum tipo de providência, o próprio Espírito vai convencer a pessoa, ou se não, a pessoa vai viver desse jeito, porque não é a sua opinião que vai mudar a vida dela. Como, de fato, é o que a gente ouve, às vezes, nos aconselhamentos, né? A gente fala, e a pessoa já trouxe o problema feito, e o pastor vai fazer o quê? Desfaz. E às vezes a pessoa só tá querendo ter alguém pra validar o erro dela, né? É que é o pior, né? Escolheu a pior pessoa. O pastor nunca vai validar, né? Espero que nunca valide pecado alheio. Antes procurasse a sogra, procura a mãe, procura o tio, né? Procura o irmão de outra religião, mas vem querer validar pecado com o pastor, aí é complicado. Uma das perguntas que a gente recebeu aqui pro pessoal que tava na live do Instagram foi o seguinte: Paulo, qual que você acha que é a maior ameaça para o evangelho nos dias atuais? Nos dias atuais, tem tanta coisa, mas num nível geral, deixa eu pensar aqui. É o tipo de pergunta que não tem só uma resposta. Eu olharia da seguinte maneira: da forma como nós estamos, né? Depois de todo um processo histórico que culminou com a modernidade e agora com a pós-modernidade, quando nós não temos mais firme fundamento de nada e quando tudo é relativizável à opinião das pessoas, Deus acaba se tornando um ponto que não depende da sua revelação, não depende daquilo que Ele, Deus mesmo, tem como vontade. Depende da interpretação de cada um de nós, se é que nós acreditamos em Deus. Então, o maior desafio, e eu acho que o maior ponto de ruptura que faz com que às vezes a mensagem do Evangelho soe como grego no ouvido das pessoas, é que as pessoas já não têm mais nenhum padrão de verdade absoluta e de moral. Né? Tudo é relativizável às suas emoções e o seu coração se transforma no seu juiz. Como que você vai quebrar essa grande barreira e dizer que o seu coração justamente é o maior problema, porque lá reside o pecado, e que há um Deus acima de todas as coisas que é soberano e que é vivo e que tem um propósito para as nossas vidas? Como que a gente vai tornar, né, reverter um modo de pensamento que já desde o nascimento das pessoas, as pessoas são ensinadas a serem autossuficientes? A palavra da moda é ser autossuficiente, é ser independente, que é justamente conceitos que na sua essência tem muitas dificuldades com aquilo que o Evangelho nos apresenta. Se eu sou ensinado a ser independente, lá na frente o Evangelho vai me confrontar que eu tenho que ser dependente de Deus. Mas que dependência é essa que eu nunca vivi, né? Que submissão é essa que eu nunca pratiquei, porque agora a criança de 3 anos, ela tem que ter a opinião, todas as opiniões delas respeitadas pelo pai. Sendo que a criança de 3 anos não tem juízo suficiente para emitir opiniões que realmente mostrem o juízo pleno que ela tem das circunstâncias. Porque a criança, para alguém que está aqui, a criança já nasce pecadora. Então ninguém precisa ensinar a criança a mentir, ela vai mentir.
por natureza própria. E como que a gente vai chegar e falar, não é bem assim como está sendo divulgado no mundo, essa relativização exacerbada de todas as coisas, essa personificação, né, e essa idolatria do indivíduo como juiz último de todas as coisas, como a pluralização de verdade ou de conceito de verdade. Então, o que é verdade para mim, é para mim, para você não é. Então, você vive do seu jeito, eu vivo do meu. Como que a gente concilia com o evangelho que convida todos a negarem a si próprio, carregar a cruz e seguir Jesus? Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer fazer isso. Então, o evangelho que começa com as más notícias e culmina com as boas notícias, né, fala do pecado para apresentar a graça, que é a solução, ela encontra uma barreira muito grande das pessoas serem convencidas que elas estão erradas. Ah, mas eu pratico boas obras. Ah, mas eu nunca defraudei ninguém, eu nunca dei calote, eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu dou esmola para os pobres. E para você chegar e falar o seguinte, olha, mas você é pecador. A pessoa não entende isso, né? Porque ela acha no seu juízo que a sua moral é uma moral ilibada e que ela não precisa de um ser que venha a justificar. Ela já se auto-justifica. Então tudo isso está relacionado com a nossa secularização, né? Com a nossa relativização de todas as coisas, o materialismo, né? Que é fomentado por essa sociedade de consumo, a exacerbação e a exploração exacerbada do valor das emoções. As nossas emoções são enganosas, mas a gente é ensinado a apostar nas nossas emoções. Você tem que viver o momento, e para viver o momento você pode fazer qualquer coisa. Você tem que sentir, né? E o crente vem na igreja e acha que ele tem que sentir Deus. E quando não sente, acha que Deus não existe. Então, para crente é difícil, porque o crente já está nascendo, já é um nativo dessa maneira de pensar. Imagina um incrédulo, alguém que não conhece Jesus. Então, é o mundo, é o nosso século, né? É essa maneira de pensar que é diametralmente oposta ao evangelho, e que a gente tem que criar estratégias para que as pessoas percebam que elas estão erradas e que elas precisam de Jesus. Parte de isso é consertado, isso é remediado pela pregação fiel do evangelho, mas mais uma vez, a gente tem que pregar o evangelho de uma maneira que essas pessoas entendam o que está sendo falado, né? Não de forma codificada, não usando os nossos traquejos que só crente entende. A gente tem que ser, vamos dizer assim, inteligente o suficiente para nos fazermos inteligíveis. E depois, né, na medida em que nós fazemos isso, o Espírito Santo vai confirmando e vai fazendo aquilo com aqueles que são seus, né? Uma outra pergunta que nós recebemos aqui na nossa live do Instagram foi: Paulo, como que é a sua rotina de estudos? O que você tá lendo hoje? Cara, rotina de estudo, eu preciso confessar pra vocês uma coisa. As pessoas olham pra mim e acham que eu sou uma pessoa muito organizada. Eu não sou tão organizado com algumas coisas. Com algumas outras, eu sou meio chato. Mas com relação a estudo, eu sou uma pessoa que não tem um método assim. Ai, Paulo, quando que você estuda? Bom, eu estudo quando sobra tempo. E quando sobra tempo? Bom, pode ser porque eu acordei mais cedo ou porque eu dormi mais tarde, né? Ah, mas e de manhã você estuda? Não, eu não estudo. Por quê? Porque eu tenho que servir a igreja, né? À noite, não, as crianças estão em casa, eu tenho que comer com elas, eu tenho que brincar com elas, tenho que fazer lição com elas, tem um monte de coisa, né? Então, quando me sobra tempo, né? Então eu sou para frustração de muitos, eu sou desorganizado na minha forma de estudar. Quando eu estudava, quando eu estudei para o meu mestrado, eu era muito mais regrado, sabe? Eu tinha aquelas tabelas, né? Aquelas, como se chama? Aquelas tabelas que divide segunda, terça, quarta, quinta e pelos horários, né? Um cronograma. Eu tinha cronograma, assim, pros 10 minutos de descanso,
tava lá. Então eu acordava às 7, tinha 1 hora para orar e para fazer devocional, e depois eu começava a estudar, e eu estudava com o relógio do lado, né, cumprindo todas as matérias que eu tinha que estudar para as provas. Mas depois que eu terminei de estudar, isso virou história. Na vida real a gente não consegue fazer isso, e eu quero incentivar e eu quero dizer para vocês, ó, não fique muito preso a método e a cronogramas de estudo. Faça conforme você tiver tempo e de acordo com as suas possibilidades. Tinha épocas na minha vida que eu fui 10 anos bancário, antes de me aventurar a ser teólogo. Eu era bancário. Então eu gastava 1h30 para chegar no banco. Eu saía da Zona Sul para ir lá para Pinheiros, né? Pegava metrô, baldeação, um monte de coisa, né? Então era 1h30 que eu tinha para estudar. Então eu carregava o meu Kindle e lia o trajeto todo. E para ser bem sincero, foi uma das épocas que eu mais li livro na minha vida, porque eu tentei aproveitar esse tempo. E em São Paulo, quem vive em São Paulo sabe que é ou engarrafamento ou problema de condução. Você perde metade da sua vida só se locomovendo. Mas eu resolvi aproveitar. Então eu ficava em pé no vagão, né, me escorava numa parede e ficava lá lendo. Às vezes o negócio que eu tava lendo era tão legal que eu perdi a estação, tinha que voltar. Essas coisas aconteceu bastante. E eu estudava assim. Eu estudei assim durante 4 anos dos meus anos de seminário. E sempre tirei nota boa, né? Então, é o foco e empenho naquele momento que você tem para estudar. Se for 10 minutos, não tem problema. É o que eu falo, né? Ai, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. É mentira, né? Eu já posso falar, não é mentira sua. Você não tem nem 10 minutos para ler a Bíblia, né? Você tem 1 hora para ficar zapeando no TikTok, você não tem esse tempo para ler a Bíblia. Então você tem 15 minutos para ler a Bíblia, lê a Bíblia de forma disciplinada, de forma, sabe, com coração. É aquele tempo que você tem, faz isso, tem para você orar. Enfim, eu não tenho muito um método de estudo. Isso se reflete também na forma como eu leio livros. Então, qual é o método que você usa para ler livro? Eu simplesmente leio. Os livros mais difíceis eu leio mais devagar, os livros mais fáceis eu leio mais rápido. E se eu não entendi o capítulo, ou eu pulo, ou eu leio de novo. Então vai depender muito do meu momento, né? Eu tô com... E eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo. Então, às vezes, você demora para terminar um. Mas como você tá lendo vários livros ao mesmo tempo, chega uma época que você finaliza uns 10 livros de uma vez. Em uma semana você termina de ler uns 7 livros e você atualiza. Eu tenho livro espalhado no meu escritório na igreja, aqui no meu estúdio, lá embaixo na sala. Até no carro eu tenho. No carro eu tenho Kindle lá. Em cada lugar, aonde eu estou, eu tento levar um livro, porque se me sobrar tempo eu leio alguma coisa, né? E às vezes eu leio com necessidades dirigidas. Por exemplo, estava fazendo um estudo no Sermão do Monte. Eu tô lendo esse livro aqui, que são as exposições do D.A. Carson, Sermão do Monte, né? Que eu tô lendo. E eu procuro ler, por exemplo, alguns lançamentos que as editoras me mandam, né? E o bom de ser influenciador é que você recebe essas coisas de graça, né? E você acaba se beneficiando disso. Eu tô lendo uma obra muito legal do Gordon Fee, Escutando o Espírito no Texto, já li mais da metade dele. Tem uns insights muito legais, né? Gordon Fee, lembrando que é um erudito do Novo Testamento de tradição pentecostal. Eu fiz uma viagem para Israel, né? Alguns meses atrás, e eu tive que fazer um esforço para digerir o fator Israel dentro da minha teologia, reafirmar certas coisas, ver como que é a percepção de outras pessoas. E um livro que eu tô lendo agora é o livro do Por Amor de Sião, aqui do Franklin Ferreira, né? Que ele faz um arrazoado dentro da tradição reformada, de como os reformadores, de como certos nomes dentro da tradição puritana enxergavam a Israel dentro, principalmente da sua teologia, da sua escatologia, né? Um livro que eu, assim, tô lendo bem devagarzinho para saborear aos poucos é a biografia do Timothy Keller, né? Sua formação espiritual e intelectual, né? Lançamento da Thomas Nelson Brasil, que eu recebi também. Muito bom, né? Timothy Keller é um ator que eu gosto bastante.
Um livro que é aquele livro que te desafia, né? E sempre você tem que ler um livro que te desafia, principalmente nas suas posições teológicas, que às vezes entram em conflito com as posições que você já crê. Mas um livro que eu tô lendo que faz isso é a Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica do Antigo Israel e das origens dos seus textos sagrados. Então, se é nova visão, você já meio que já sabe o que a pessoa vai falar. Então, os autores vão levantar várias incongruências em termos de data, em termos de eventos históricos, dos achados arqueológicos que nós temos até então, né? E fora uma série de outros, né? Tem livros que, né, tem mais aqui, ó. Tem alguns livros. Então você vê que eu tenho vários livros, né? Um que eu vou começar a ler, né? Esse daqui é a Igreja Local e a Música no Culto, do Felipe Fontes e do João Almeida, né? Esse daqui eu também ganhei de presente. Eu comecei a folhear esse daqui, Crucificação, acho que é Fleming Huttold, né? Tipo, é um livro que teve muita boa aceitação quando foi lançado em língua inglesa e agora tá aqui. Alguns livros, por exemplo, que me ajudam a fazer um CPD, né? A gente tá fazendo a exposição de Marcos, por exemplo, aqui tá Marcos, do Grant Osborne, né? Comentário expositivo, né? Que traz alguns insights. Muito boa, principalmente para os pregadores, né? Para os pregadores, né? Tem esse daqui, Idolatria Política, que eu já li. Eu já li porque eu fui um dos que ajudou a fazer algumas correções no texto, né, desse livro do Iago aqui, que eu também recebi, que ele me mandou. E um que também está guardado para eu ler, eu vou ler brevemente, é esse catatal aqui, né, do Richard Bauckham, O Mundo Cristão em Torno do Novo Testamento, né. Então, você vê, aqui já tem uma pilha razoável de livros que eu leio assim... Quando me dá vontade, eu pego um para ler e para você ver que eu não tenho uma vida disciplinada. As pessoas falam assim, mas você é oriental, você deveria ser disciplinado, né? Eu sou oriental só pro forma, né? Porque eu sou brasileiro, inclusive de nascimento. Então, brasileiro já avacalha tudo, né? Então, a gente vive na bagunça e tenta se achar. Você tem uma biblioteca... a maioria dos livros você não vai ler, assim, de capa a capa. Você vai deixar lá até que um dia você percebe que o livro tá lá, o livro te chama, você lê um pouco, ou você sabe, eu lembro que eu tenho um livro que fala sobre esse assunto, eu tô precisando dele, você vai lá, às vezes você não acha, que é uma frustração, né? Cara, sabe qual que é a pior coisa? Aquele negócio. Você tem o livro, mas você esquece que você tem. Aí você vai lá e compra o livro. E quando o livro chega... Você abre o livro assim, cara, eu já vi esse livro, eu já li esse pedaço, né? É muito familiar. E depois de uma semana o livro aparece por um passe de mágica, assim, né? Nossa, aí o que você tem que fazer? Eu tenho que dar o livro para alguém, né? Não vou ficar com 2 cópias de um mesmo livro. Então aí as pessoas que recebem ficam felizes por isso, mas dá uma raiva quando isso acontece, porque você gastou dinheiro, e muitas vezes de livro que você recebeu de graça e que você tem. E quando você recebe de graça tem esse perigo também, né? Você não lembra que você recebeu. Porque quando você paga, você sabe que você comprou. Mas quando você recebe, você nem sabe que recebeu direito. Aí você vai lá e compra. É lançamento, compra. Mas... Ou você compra o lançamento e a editora manda. E isso também acontece. Cara, vamos fazer uma dinâmica bacana aqui no nosso episódio especial. E é o seguinte, nós vamos chamar pra nossa roda de conversa aqui algumas pessoas. Mas não são pessoas estranhas, pelo contrário, a gente tá falando de você. Nós vamos trazer você, né? Aqui pra nossa roda de conversa. Só que você de outros tempos. O Pauloão de outras épocas. E de momentos específicos. E aí você rapidamente vai passar uma frase, uma palavra, uma mensagem que você daria pra esse Pauloão, tá bom? O primeiro Pauloão é aquele Pauloão que tava começando a pensar em ir pra Edimburgo, estudar. O que você falaria pra ele? Falaria parabéns, você conseguiu ir, né? Parabéns, você fez muito bem. Foi sofrido, né? Mas você fez a melhor coisa, o melhor investimento da sua vida. Legal.
Agora, o Paulo On, que acabou de lançar o livro. Você não podia ter escrito melhor? Caramba, sério? O Grego Diário também. Eu olho assim, cara, Caramba. podia ter escrito melhor. O sentimento que eu tenho quando eu falo com o pessoal que publicou e tudo mais é que nunca a versão que foi impressa é a versão que você queria realmente ter colocado, né? Mas nunca vai, porque a gente tem prazo, né? O livro tem prazo, precisa sair, né? A editora já investiu, né? Precisa mandar pra gráfica, porque tem um cronograma. E você tá lá segurando. Não, porque eu não achei a citação, eu não achei... Às vezes eu tenho a citação, mas eu perdi onde eu consultei. Você tem que vasculhar tudo. Às vezes o texto, você olha pro texto assim, não é isso, tá muito prolixo, ou tá faltando coisa, ou... A pior coisa é você pegar o livro na sua mão, você abrir em um determinado lugar e falar assim, cara, isso daqui precisa melhorar. Tem uma época que você tem que falar, chega, aí você manda e você segura nas mãos de Deus e vai, você só vai. Cara, agora o Paulo que acabou de chegar em Cuiabá. Paulo que acabou de chegar em Cuiabá, que bom que você tá aqui, né? Porque vai fazer muito bem. Você vai crescer ministerialmente muito. E por último, o Paulo que foi ordenado. Acabou de ser ordenado, né? Faz quanto tempo já que você foi ordenado? 3 anos? Eu tô entrando no 3º ano, né? E acho que é. Então, o Paulo de 3 anos atrás, o que você falaria pra ele? Não esquece de orar. Cara, excelente. Aproveitando, né? O podcast é meu mesmo, então eu posso falar o que eu quiser, né? Outro podcast que eu queria que você também ouvisse com carinho, né? É o podcast Um Capítulo por Dia. Lembra que eu falei, né? Agora há pouco, né, sobre a nossa dificuldade de administrar o tempo. Esse podcast foi feito justamente para contornar isso, né? Para evitar e para não dar mais desculpa para as pessoas dizerem que não tiveram tempo de ler e estudar a Bíblia, porque é o que eu tento fazer com vocês diariamente. Então, todos os dias tem um episódio novo onde eu leio um capítulo da Palavra de Deus e reflito junto com você, buscando trazer aplicações para a sua vida. A gente tem no formato de vídeo, numa versão mais condensada, no meu canal no YouTube, mas também em qualquer agregador de podcast você pode achar um CPD ou um capítulo por dia. Esse conteúdo aí é distribuído pela APCOM por meio aí da plataforma IPB Multi. Então já segue e não se esquece de deixar as estrelinhas, porque isso faz uma diferença muito grande para nós. Então, jabá feito aí. E o Gabriel, o Gabriel tá editando, né, os episódios também. Ele edita os do Eufonia, então eu recebo muito elogio da qualidade da edição dos episódios do Eufonia, e agora tá editando, a partir dessa exposição que nós estamos fazendo em Marcos, também os episódios no CPD. No Spotify tem a pergunta, o que você achou desse episódio? Então você pode rasgar elogios pro Gabriel, pode também isso criticar. Aí. A única coisa é que as críticas eu não vou aprovar pra subir, mas você pode criticar. As críticas a gente guarda no coração e os elogios a gente publica. Coração, lá no fundinho. Tchau, pessoal. Então, nos vemos nos nossos próximos episódios no podcast Eufonia e continue seguindo a gente por todas as mídias sociais. Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo episódio, querendo Deus. Tchau, tchau. Aí, ó, tá vendo? Aí, quando ele grava desse jeito, eu vou lá e dou umas picotadinhas, tiro tudo e você só ouve e nos vemos no próximo episódio, tá vendo? Parece que eu falo perfeito, né? Mas eu falo meio gaguejando às vezes. Grande abraço, até mais!